fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz, oh, oh, oh. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz, oh, oh, oh. E de frente pra luz. Bom dia! Vai começar a nossa videoaula de ensino religioso dessa semana. Turma 6º ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Acolhida ensino religioso, disciplina ensino religioso, objetivo conhecer as principais religiões praticadas no Brasil, reconhecer a importância do respeito pela diversidade religiosa presente em nossa cultura, vídeo retratando o tema sobre tipos de religião, explicação do slide e explicação da atividade. As religiões, né? Aí é os símbolos de algumas religiões, a gente já trabalhou os símbolos, né? Agora a gente vai conhecer alguns tipos de religiões. Judaísmo, né? O símbolo do judaísmo. Fundador Moisés, que recebe no Monte Sinai as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Texto sagrado, a Tora, é a Bíblia dos judeus, contém apenas o Antigo Testamento. Outros textos sagrados, Mishana, Gemara, Talmud, Midrash. Judaísmo no Brasil. Existem atualmente cerca de 13 milhões de judeus em todo o mundo,
4,5 milhões vivem no estado de Israel. Crenças e princípios. As crenças dele, imitação das virtudes de Deus, serviço de Deus, caridade, 13 princípios de fé. Culto e práticas, né? Momento de oração, muro das lamentações. Teus filhos voltarão para os seus territórios. Conceitos judaicos. Pecado, imortalidade, dualismo, céu e inferno, circuncisão. Festa judaica. Sukkot, Yom Kippur, Purim, Penash, Chanukah. Aí algumas imagens dessas festas judaicas. Cristianismo. Origem. O cristianismo é a religião que nasce de Jesus, o Cristo, Filho de Deus feito homem. Surge a partir da tradição hebraica, judaísmo. É a continuação e o cumprimento da antiga lei dos profetas. Cristo é o Messias esperado e que os hebreus recusam. Cristãos. O nome de cristãos quer dizer seguidores de Jesus. Este nome foi utilizado pela primeira vez em Antioquia aos discípulos de Jesus. Jesus anunciava a instauração de um reino e a nova lei do amor. Considerado blasfemo, é acusado de conspirar contra César, imperador romano, foi crucificado e, segundo o testemunho, ressuscitou, né? Expansão. Os discípulos vão em missão anunciar a boa nova de Jesus. Muitas pessoas convertem-se. Nos 3 primeiros séculos, esta tarefa foi dificultada pelas perseguições dos representantes judaicos e pelos romanos. Em 313, o imperador Constantino converte-se e declara o cristianismo como religião oficial do império. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Significa livros, dividida em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. As festas, né? Algumas festas do cristianismo. Natal, Páscoa, né? Que significa instituição da Eucaristia, morte de Jesus e ressurreição. A Ascensão de Jesus, 40 dias. Pentecostes, 50 dias. No século XII, introduziu-se a festa do Corpo de Cristo. Cristianismo oriental, século XI, suas tradições latina com sede em Roma e bizantina com sede em Constantinopla, atual Istambul. Desacordo em 1054. Esta igreja oriental passa a chamar-se o cristianismo ortodoxo, reta opinião. São cerca de 170 milhões de fiéis em todo o mundo. Cristianismo ocidental, de cariz universal católica, essa igreja expandiu-se em simultâneo com a expansão romana. O chefe era o sucessor de Pedro, agora Papa Bento XVI, para os católicos. Com sede em Roma, esta igreja está ainda dividida em dioceses dirigidas pelos bispos, depois as paróquias dirigidas pelos sacerdotes. Reforma. Controvérsia no século XVI divide os católicos. Martinho Lutero, João Calvino. Surge a igreja protestante e anglicana, entre muitas outras, batista, metodista, adventista, entre outras, né? As igrejas nascidas da Reforma reúnem cerca de 450 milhões de fiéis em todo o mundo. Catolicismo atual, Concílio de Trento, século XVI,
O Concílio Vaticano II, diálogo da Igreja Católica com outras igrejas cristãs, ecumenismo e não cristãs, diálogo interreligioso. Calculam-se cerca de 900 milhões de católicos em todo o mundo. Agora, o islamismo, fundador Muhammad, mensageiro, né? Muhammad é um mensageiro, não é o fundador, mas o profeta do Islã, né? Muhammad, ele é um mensageiro, né? O fundador a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente. Mas no caso de Muhammad, como eu acabei de falar, ele é o mensageiro islã, né? Profeta do Islã. Viveu em Meca de 570 a 622 e depois até 632 em Medina. A sua imigração, Hégira, marca o início do calendário muçulmano, que é lunar. Texto sagrado, o Alcorão em árabe. A recitação é a palavra de Deus recebida por Muhammad por intermédio do arcanjo Gabriel. Constituído por 114 suras ou capítulos, o Alcorão é inimitável. Tudo na vida religiosa e social dos muçulmanos se inspira nele. Correntes, são duas correntes principais, né? No islamismo, sunita e xiita. O Islã possui igualmente a orientação mística das confrárias sofistas, preocupadas com uma adesão interior do Islã. Convicções fundamentais. Cremos em Deus e no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaac, a Jacó e às 12 tribos, no que foi dado a Moisés e a Jesus, no que foi dado aos profetas pelo seu Senhor. Não diferenciamos nenhum deles e somos submissos a Deus. Preceitos de conduta. Deus manda a justiça, a bondade e a caridade para com o próximo e proíbe a injustiça. E também a fé é adorar a Deus como se o vissem. Mas se tu não podes ver, ele vê-te certamente. Palavra do profeta. Atitudes, faces e outras religiões. Respeitos em particular pelas gentes do livro, nomeadamente judeus e cristãos. Chama a senda do teu Senhor com a sabedoria e a bela exportação. Discute com eles aquilo que é mais formoso. Orações e práticas. A oração Salat pontua 5 vezes por dia. A esmola legal, zakat, de 25% da fortuna, tem um valor de purificação e de justiça social. O jejum do mês do Ramadão exige a abstinência de alimentos e bebidas, bem como de qualquer impulso sexual. A peregrinação a Meca, Hajj, tudo é permitido, à exceção da carne, de porco, do álcool e de todas as drogas. Tradicionalmente, deve degolar-se os animais invocados no nome de Deus, né? Tudo é permitido, menos isso daí, com exceção a carne de porco, álcool e outras drogas, né? Do nascimento à morte. O nascimento é uma bênção de Deus. Os rapazes são circuncidados durante a infância. Desde a puberdade, raparigas e rapazes cumprem as práticas islâmicas. Raparigas quer dizer moças, tá bom? Aí na linguagem deles, né? O casamento é o estado normal do muçulmano. Qualquer ação é empreendida invocando o nome e a misericórdia de Deus. Na hora da morte, ele é próprio ou alguém próximo recita a profissão de fé. As festas, né? A sexta-feira, Eid al-Fitr, a festa da quebra do jejum. Eid al-Adha, a festa do sacrifício no último dia da peregrinação. Ashura, os xiitas comemoram o assassínio de Hosen, neto do profeta. Mulid, o povo celebra o nascimento do profeta. Biraj,
recordação da viagem noturna do profeta e da sua ascensão celeste. Fundamentalismos. As religiões nem sempre tiveram as melhores relações, né? Mas a diversidade religiosa é muito grande. O que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa respeitar a religião de cada um. E por que não conhecer um pouco para a gente ficar mais apto, né, a cada religião? Nunca é demais você conhecer a religião. O teu Cristo é judeu, o teu carro é alemão, a tua pizza é italiana e o teu hambúrguer é americano. A tua democracia é grega, o teu café é africano, o teu relógio é suíço, a tua camisa é francesa, o teu alta fidelidade é japonês, as tuas férias são londrinas, espanholas ou sul-americanas. Os teus números são árabes, a tua escrita é latina. Então não trates o teu próximo como a um estranho, né? Aí é um poemazinho, né, pra gente aprender a respeitar o outro. A gente tem várias coisas de outro porque tratar o próximo como um estranho. A gente precisa tratar o próximo bem, né? E respeitar as diferenças e as diversidades de cada um. Aqui, judaísmo, né? A letra aqui é super pequena, vou ver se eu consigo enxergar. Os princípios do judaísmo. Deus é único, eterno e abstrição. O seu povo é o povo de Israel. E no final dos tempos, o Messias libertá-lo da opressão. Existe vida para além da morte, como recompensa para os judeus e um castigo para os pecadores, né? O fundador do judaísmo, Abraão, no ano de 1800 a.C., mais tarde, no século 13 a.C., Deus, Javé, confiou a Moisés as tábuas da lei, né? E lá no início, quando eu explicava, né, o mensageiro, né, que foi confiado foi Moisés, né, as tábuas da lei, né? Mas quem fundou o judaísmo foi Abraão. Texto sagrado, a Tora, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrita cerca de 500 anos antes de Cristo. Cidade sagrada, Jerusalém, a cidade onde o rei Salomão construiu seu templo. Crentes, né? Ou seja, seguidores, é a mesma coisa, tá bom? 14 milhões, né? Concentram-se sobretudo em Israel e nos Estados Unidos. Templo, sinagoga, templo sem imagem, né? Objetos no altar. Tem como foco principal a arca, espécie de armário situado na parede oriental em direção a Jerusalém, onde se guardam os rolos da Tora, né? Imagem. O judaísmo não presta culto a qualquer imagem. Deus é puramente espiritual e não admite qualquer atribuimento humano, né? Ou seja, ele não atribui imagens no judaísmo. Cristianismo, Deus é um reino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é o seu Filho e fez-se homem para redimir a humanidade. Existe uma vida para além da morte e depois do juízo final, justos e pecadores serão separados para a eternidade. Fundador Jesus Cristo nasceu em Belém ao ano 5 ou 6 antes do que, digamos, a essa cristã, e morreu crucificado em Jerusalém 33 anos depois. A Bíblia é o livro fundamental da fé cristã, composta por uma parte comum a judeus e cristãos, parte do Antigo Testamento, e outra apenas para os cristãos do Novo Testamento. Os 4 evangélicos, apóstolos, né, epitóculos, Apocalipse, João, né, entre outros. Epístolas.
Jerusalém, a cidade sagrada. Jerusalém é a cidade onde Jesus Cristo foi crucificado e 3 dias após a morte ressuscitou. Quantas pessoas seguem, né? 1.900.000, né? Ao todo, divididos em diversos credores. Os principais são os católicos, os protestantes e o ortodoxo, né? O cristianismo ele se divide nesses aí, né? Católicos, protestantes e ortodoxos. Eles estão espalhados por o mundo todo, né? Templo, igreja, principal local do culto dos cristãos, tradicionalmente comprido em forma de cruz. Os maiores templos do cristianismo são as basílicas ou pequenas capelas, né? Para além da representação do Cristo, do nascimento, da morte e da ressurreição, as imagens são um dos fatores, as diversas entre várias faixas do cristianismo, né? O contrário dos católicos e ortodoxos, os protestantes não prestam culto a imagens, né? O islamismo só há um Deus e Maomé é o seu único profeta. É necessário rezar na direção de Meca, praticar a caridade, né, jejum, presignar uma vez na vida a cidade santa de Meca, né? O fundador do islamismo, Maomé, que nasceu na Meca, a sua hégira para Meca em 622, marca o início do calendário muçulmano e indica a passagem de uma comunidade pagã para a comunidade, né? O livro sagrado, texto sagrado é o Corão ou Alcorão, né? Que é o livro sagrado que constitui fundamento sobre o qual assenta toda a religião islâmica. Os crentes, né? Os seguidores, 1.160.000, né? Divididos em diversos ramos, sendo os principais o sunita e o xiita, né? Encontra-se espalhados por todo o mundo, embora a maioria é na África e na Ásia. O templo é mesquita, o local de adoração, né? Os muçulmanos eles devem especialmente às sextas-feiras o dia sagrado do muçulmano, né? O islamismo ele não venera imagens também, embora admire a representação da vida do profeta. Todavia, a tradição islâmica não se deve representar o rosto de Maomé, tá bom? Aí é um pouco dessas 3 religiões. Agora é a hora da nossa atividade de ensino religioso. Primeira, quem é o fundador do judaísmo? 2, qual o texto sagrado do judaísmo? 3, quais são as crenças e princípios do judaísmo? 4, qual é a origem do cristianismo? 5, quais as festas da religião do cristianismo? 6, o que Jesus anunciava? 7, o que é cristão? 8, quem é o profeta do islamismo? 9, qual é o texto sagrado do islamismo? 10, quais as 2 principais correntes do islamismo? E 11, quem é o fundador do islamismo, né? Fim de aula, grata pela atenção. A gente conhecer um pouquinho as religiões é sempre bom, né? Para aumentar aí nosso conhecimento, né? O que importa, como eu falei, é respeitar a diversidade religiosa, né? Respeitar as pessoas. Cada um tem a sua religião, né? Tem o seu modo de pensar, então a gente precisa respeitar o próximo. Um grande beijo, até a nossa próxima. Finalizamos nossa aula por aqui. Um grande beijo. Tchau. Se cuidem. Fiquem com Deus. Beijos.